Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do Proarte. O Vitor, nosso coordenador, é, vai entrar um pouquinho mais tarde, mas daqui a pouco ele está aí, mas aí a gente já vai iniciando. Quero agradecer a professora Iná Pecli pela disponibilidade de estar aqui conosco dando essa aula. Eu acho que a gente tem muito que aprender hoje. Tá? Obrigada, Iná. Palavra Obrigada, sua. Beth, pelo convite. Vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento, se quiserem tirar uma dúvida, nenhum problema em relação a isso. Então, hoje a gente vai falar de hipertensão arterial e rim. Eu vou tentar seguir esses tópicos aqui de histórico, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. A relação, né, entre pressão arterial aumentada e doença renal. Ela é bem antiga, já desde 1820 tem descrições. Essa foto aí é do Richard Bright. Para quem não sabe, ele é o pai da nefrologia. E ele, desde 1820, ele já tem ele já fazia relatos de que o rim e a pressão alta a doença renal e o aumento da pressão arterial estavam relacionados. Sim, ele tem um trabalho bem interessante que é de 1836, onde ele levanta 100 casos, já naquela época, de pacientes onde ele observa que eles tinham pressão alta, tinham proteína na urina e eram pacientes que tinham edema e que evoluíam com doença renal. Então, naquele momento, ele conseguiu fazer pela primeira vez essa descrição de como a pressão, né, de que a pressão alta afetava o rim, e na verdade, hoje a gente sabe que o rim também pode levar à hipertensão. Então, a gente está falando de uma relação bidirecional, uma relação de causa e consequência que nem sempre é muito clara no momento onde a gente está vendo o paciente, e eu acho que uma coisa importantíssima, né, talvez uma das mais importantes dessa história toda, é o fator de risco cardiovascular, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, quando essas duas condições se associam. Hoje, se a gente for falar em prevalência, a gente está falando de duas doenças super prevalentes e que vem aumentando essa prevalência ao longo dos anos. Então, hoje, 30% da população mundial, em torno de 30%, tem pressão alta, tem hipertensão. Lembrando que hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular. E a prevalência de doença renal crônica, dependendo ali da série, ela fica em torno de 8,5% a 13,4% da população mundial. E isso aí a gente está falando de muita coisa, é muita gente envolvida, a gente está falando de alto impacto na saúde pública, de doenças, principalmente a doença renal crônica, de custo social altíssimo. Quando a gente fala de hipertensão na doença renal crônica, na verdade, pequenas alterações de função renal, você não precisa ter uma insuficiência renal, tá, dialítica para ter essa prevalência de hipertensão. À medida que a taxa de filtração glomerular vai diminuindo, a prevalência de hipertensão nesses pacientes vai aumentando. Mas eu acho que aqui um dado super interessante é quando a gente olha que mesmo numa taxa de filtração glomerular acima de 60, tá, a gente já tem 30% de pacientes hipertensos. Quando isso cai abaixo de 30, 80%, e quando chega lá no doença renal crônica estágio 5, ou seja, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 15, praticamente todo mundo é hipertenso. E aí, por outro lado, quando a gente pensa em causas de doença renal crônica dialítica, ao lado de diabetes, hipertensão é a principal etiologia. E aí o que a gente vê é essa tragédia final, onde a gente tem uma curva de pacientes em diálise crônica por ano que não para de aumentar. E toda vez que eu mostro essa figura, né, a gente vai atualizando, eu já mostrei essa figura em vários momentos, porque cada vez que sai um censo novo,
da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente vai atualizando, esse aqui é o último censo de 2023, a gente tem sempre que ter em mente o seguinte: primeiro, que a maior parte dos pacientes com doença renal crônica, estágio 4, ou seja, esses pacientes aqui que têm cerca de 80% de hipertensão, eles vão morrer de doença cardiovascular antes de chegar aqui em diálise. A maioria não vai chegar em diálise. E um outro aspecto que eu acho que a gente tem que levar em consideração: a gente tem menos de 10% dos municípios brasileiros com centros de diálise. Então, por trás dessa curva crescente, que já é assustadora, a gente tem outros dados que impactam a saúde pública, né, de uma forma muito mais severa. Mas o que é doença renal crônica? Aí a gente vai relembrar essa definição. Então, a gente está falando de um ritmo de filtração glomerular inferior a 60 ml por minuto, né, corrigido por essa superfície corporal, por 3 meses seguidos ou mais, e ou presença de sinais de lesão renal. E que sinais seriam esses de lesão renal? O principal é a albuminúria, mas aqui a gente tem que lembrar também de hematúria, a gente tem que lembrar de alterações de imagem. E vocês me permitam, eu vou voltar mais um pouquinho, né? Mais uma vez isso aqui, porque quando a gente olha a definição de doença renal crônica e a gente olha ali aquela taxa de filtração glomerular de 60 a 89, ali, mesmo os pacientes que não têm albuminúria, mesmo os pacientes que não têm nenhum sinal de lesão renal, mas que já tem aqueles 30% ali de hipertensão, esse grupo de pacientes já tem um risco cardiovascular aumentado em relação aos indivíduos sem diminuição de taxa de filtração glomerular. A partir dessa definição, em função do ritmo de filtração glomerular e da presença ou não de albuminúria, a gente classifica, tá? Faz um estadiamento da doença renal crônica. Esse estadiamento aqui é o proposto pelo CADOC, e a gente tem, tanto no estágio 1 quanto no estágio 3, a gente tem uma função, uma taxa de filtração glomerular acima de 60, mas eu tenho albuminúria. E aí, nos estágios seguintes, eu vou diminuindo a taxa de filtração glomerular, acompanhado ou não de albuminúria. E aqui, isso aqui é retirado do CADIGO, tá? De 2024. Tem uma coisa aqui, que toda vez que eu olho, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão importante sobre isso. Em relação a essas cores, vermelho são os pacientes que têm risco muito alto de progressão para a doença renal. Laranja, um risco alto, amarelo, um risco moderado e verde, um baixo risco. E aí é uma combinação da excreção de albumina com a taxa de filtração glomerular. E qual é a reflexão que eu olho quando eu olho para isso aqui? É que eu vejo uma incoerência nisso. Se a gente vai lá no G2, a gente tem uma taxa de filtração glomerular levemente reduzida. E esse grupo com A1, tá? Ele tem uma excreção urinária de albumina dentro desses parâmetros considerado adequado. Só que, por outro lado, esse grupo G2 cruzado ali com A1, que está em verde, né? A gente já vê em outros trabalhos que é uma população com risco cardiovascular aumentado. Então, talvez seja uma população que não tem uma tendência tão grande à progressão da doença renal, mas já tem que ser olhado com cuidado do ponto de vista de risco cardiovascular. E como que a gente avalia isso? A taxa de filtração glomerular, usualmente, a gente tem utilizado a fórmula CKD-EP. Na fórmula CKD-EP, a gente utiliza a creatinina sérica, né, e fatores como idade, gênero, raça. E a gente tem uma brincadeira em nefrologia que a gente costuma dizer o seguinte: se estatina entra e sai de moda,
toda hora. E aí, no último CADIGO, já voltou a se falar da cistatina. E por que que eu estou falando disso? Porque, classicamente, a gente avalia a taxa de filtração glomerular por uma fórmula, né, que é essa CKDEP, onde a gente não leva em consideração o valor de cistatina, leva em consideração apenas o valor da creatinina. Mas já há uma recomendação para que em determinadas situações a gente utilize a fórmula CKDEP com cistatina. Que situações seriam essas? Principalmente em idosos, mas também em pacientes que fazem dietas com excesso de proteína e também pacientes desnutridos. Então, fica essa observação aí. E em relação à excreção urinária de albumina, algumas coisas que também eu acho importante a gente falar. A gente tem evitado usar o termo microalbuminúria e macroalbuminúria. Micro dá uma ideia, quando a gente fala que alguma coisa é micro, a gente dá uma ideia de tamanho. Então, microalbuminúria poderia haver uma confusão com tamanho de albumina. Ou os mais puristas ainda falam o seguinte, eu ouvi isso no outro dia, microalbuminúria dá a sensação de que é alguma coisa micro, sem importância. E a gente está falando de algo extremamente importante. Então, a gente tem evitado usar esse termo, tá? Microalbuminúria e macroalbuminúria. A gente prefere usar albuminúria normal, elevada ou muito elevada. E para efeito, né, de estudos de grande população ou também acompanhamento ambulatorial, não faz diferença a gente usar a amostra isolada de urina, desde que você faça a correção pela creatinina, né? Então, pedir uma amostra isolada, albumina e creatinina na urina, não há necessidade de fazer a urina de 24 horas. A urina de 24 horas, que durante muitos anos, né, até hoje é considerado padrão ouro, ela é dificílima do ponto de vista prático, acaba dando muito erro. Então, a gente tem preferido utilizar o spot urinário, que tem uma correlação super boa com os valores encontrados em urina de 24 horas. Então, voltando para a questão do risco cardiovascular. Em todos os estágios da doença renal crônica, os pacientes têm risco cardiovascular aumentado quando comparados a indivíduos com função renal normal. Então, estágio 1, estágio 2, qualquer estágio, o paciente vai ter um risco cardiovascular aumentado. E à medida que a doença renal progride, esse risco cardiovascular vai aumentando, até porque a gente vai somando aos fatores de risco cardiovascular tradicionais, né, tabagismo, dislipidemia, a própria hipertensão, a gente vai somando outros não tradicionais, porque à medida que a doença renal progride, a gente começa a ter anemia, começa a ter acidose, começa a ter hiperpara. Então, por isso, o risco cardiovascular desses pacientes é tão alto. E não, eu acho que sim, que uma informação que hoje a gente tem que sair daqui com isso na cabeça. A gente não precisa pensar nisso quando a doença renal crônica está muito avançada. Lembrar que mesmo em situações onde eu tenho taxa de filtração glomerular um pouco diminuída, albuminúria um pouco aumentada e hipertensão arterial leve, eu já tenho risco cardiovascular aumentado. Agora, quando eu tenho albuminúria, aí a história piora, porque a albuminúria ela é um fator independente de todos os outros, ela está relacionada à lesão endotelial e ela aumenta muito o risco cardiovascular. Gente, se alguém quiser me interromper, tranquilo, vou continuar, tá? E como que isso acontece? Bom, à medida que a doença renal vai progredindo, à medida que eu vou perdendo função renal, e aí eu tenho que pensar que eu estou perdendo função glomerular, eu
eu estou perdendo função tubular e eu estou também perdendo, eu estou diminuindo o fluxo plasmático renal. O que que acontece? À medida que isso vai acontecendo, eu vou perdendo capacidade de excretar sódio. Então, eu começo a ter uma sobrecarga salina e, obviamente, um aumento de volume. Esse foi o primeiro mecanismo descrito, é aquele conhecido, é o que todo mundo fala. Além disso, eu tenho uma maior produção da angiotensina 2, eu tenho uma diminuição de vasos dilatadores, principalmente de prostaglandinas. Isso tudo vai levar a um aumento da pressão intraglomerular, vai levar a um processo inflamatório. Além disso, tem alteração da função endotelial, também relacionada a mecanismos inflamatórios e óxido nítrico. E essa combinação ainda vai ser agravada pela alta resistência vascular periférica. Então, é uma fisiopatologia complexa, não é uma fisiopatologia relacionada a uma coisa só. À medida que a doença renal vai aumentando, tá? Vai evoluindo, eu vou piorando tudo isso. Por outro lado, quando eu penso na hipertensão, a hipertensão por si só também já está relacionada a vários desses fatores na sua fisiopatologia. Então, também levaria ao quadro de doença renal. Então, uma coisa que vai alimentando a outra. E à medida que a doença vai aumentando, a gente vai associando outras coisas, né? A gente tem hiperaldo secundário, a apneia obstrutiva do sono, que foi um fator que a gente começou a prestar atenção mais recentemente. Alguns medicamentos na doença renal crônica, eles levam à hipertensão, que é o caso da eritropoetina, e a ativação do sistema nervoso simpático, que acontece desde o início, mas que vai piorando progressivamente à medida que essa doença avança. Aqui eu acho que a gente falou de tudo, tá? É um resumo levando à hipertensão, mas eu acho que também a gente pode pensar na hipertensão fazendo o caminho contrário em alguns desses aspectos aqui. E como eu disse no início, chega uma hora que você já não sabe mais quem está piorando mais a outra situação, entendeu? Porque são mecanismos muito intrinsecamente relacionados. E aí, falando um pouquinho sobre a avaliação de pressão arterial. Avaliar a pressão arterial em paciente renal não é uma coisa muito simples. Aliás, em nenhum paciente né? Mas no renal isso complica um pouquinho mais. Então, além da técnica de medição, que a gente sabe que a gente tem que levar em consideração toda vez que a gente vai avaliar a pressão arterial em qualquer condição, tem a questão da mapa também e das medidas domiciliares. Não existe, nesse momento, uma orientação formal do CADIGO dizendo que esses pacientes têm que ser avaliados por mapa, exceto o paciente em diálise. Mas o paciente, aquele que eu coloquei lá no início, com uma taxa de filtração glomerular que coloca ele no estágio 2, no estágio 3, não existe essa orientação formal. Mas já existem dados na literatura que levam a gente para esse caminho. É um caminho de uma recomendação. Por que isso? Porque o que a gente observa no paciente renal crônico é que quando a gente observa o descenso noturno, pacientes com doença renal, eles têm menos descenso do que a população sem doença renal. Isso também, mais uma vez, para taxas de filtração glomerular, às vezes pouco diminuída. Uma outra coisa que acontece com esses pacientes, eles têm um aumento de hipertensão arterial mascarada, que talvez esteja também um pouco relacionada à falta do descenso. O que que acontece? Por conta da alteração na curva de pressão de natriurese e por ativação do sistema nervoso simpático,
eles acabam não diminuindo a pressão arterial no período noturno como deveria. Então, a hipertensão mascarada, que é aquela que o paciente vai no seu consultório, você afere a pressão, está normal, mas que depois, ao longo do dia, ao longo da noite, aumenta, também, de certa forma, poderia estar relacionada a essa perda de descenso. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, eu acho que eu não coloquei assim, porque a gente acaba falando e é meio óbvio, né? Esses pacientes, quando eles pioram muito e atingem fase 4 de doença, em geral, o número de pacientes com hipertensão resistente é maior nesse grupo, também do que na população individual. E para os pacientes com doença renal crônica já em tratamento, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é na hipertensão do jaleco branco. Então, apesar de não ter uma recomendação formal para diagnóstico de hipertensão, não é obrigatório. Para fazer o diagnóstico de hipertensão no paciente renal crônico, fazer a MAPA, tá? É assim altamente recomendável no manejo desses pacientes, porque se a gente não tem a MAPA, a gente corre o risco de não manejar adequadamente esses pacientes e aí colocar eles ou num subtratamento ou num excesso de tratamento. Bom, falando em tratamento. Quando a gente vai tratar hipertensão desses pacientes, obviamente que as medidas não farmacológicas, elas sempre têm que estar presentes. Ah, então tem que fazer atividade física? Tem que fazer atividade física. Ah, mas mesmo sendo hipertenso, mesmo sendo renal, principalmente. Então tem que fazer. Em relação à dieta, a dieta para esses pacientes mudou um pouco nos últimos anos. A gente falava muito, né, de uma modificação da dieta DASH, então a gente falava muito sobre retirar sal, que a gente continua tendo que fazer restrição de sódio para eles, mas a gente tinha uma preocupação muito grande também em retirar potássio. E hoje a gente sabe que é óbvio que ninguém vai sair incentivando o uso de potássio, né, de alimento com potássio nesses pacientes, mas a gente brinca que esse paciente pode comer banana sim, tá? Desde que a dieta seja bem feita, seja bem controlada. Então, hoje existe uma orientação de dieta para esses pacientes, é que eu estou falando especificamente da questão da hipertensão, porque da progressão da doença renal, obviamente, a gente também tem que mexer um pouco pouco não, tem que mexer até bastante, né? Na proteína da dieta desses pacientes. Outra coisa que esses pacientes devem ser sempre estimulados: controle de peso. Existe uma relação forte entre obesidade e doença renal. E aí você estaria somando entre obesidade e hipertensão também, né? Então você estaria somando mais um problema a uma situação já bastante complicada. Então esses pacientes devem ser incentivados a perder peso. A mesma coisa tabagismo, né, que eu não escrevi aqui, mas que esses pacientes devem ser orientados a interromper o tabagismo. Bom, e aí a gente vai para uma confusão danada, que é alvo terapêutico. O CADIGO de 2024, ele fala em manter pressão arterial sistólica menor que 120, mas que não é necessário o controle de forma intensiva. Que você, eventualmente, pode ter até níveis pressóricos com uma PA sistólica até 140, dependendo da comorbidade, do fator de risco de cada paciente. Então, ele fala em individualizar esse alvo terapêutico. E aí, assim, isso é um negócio que fica meio no ar, né? Fica todo mundo, tá, mas eu corro atrás do menor que 120, isso aí veio depois do sprint, né? Aquele estudo famoso. Ah, então vamos colocar abaixo de 120, mas aí a gente sabe que vários pacientes
eles começam a fazer um quadro de injúria renal aguda em cima disso aí. Porque isquemia mesmo o rim, até por conta daqueles outros fatores que a gente já discutiu. E, além disso, a gente tem um grupo de pacientes já com várias fragilidades. E aí o paciente frágil ter que conviver com uma pressão arterial sistólica abaixo de 120, isso sem dizer que não é simples colocar esse paciente com uma pressão arterial sistólica abaixo de 120. Então, eu vou mostrar para vocês um quadrinho com algumas recomendações, mas hoje a maior parte, tá, da literatura aceita que esses pacientes tenham um nível tensional abaixo de 130 por 80, e isso é considerado ideal para todas as fases do tratamento. E aqui uma observação importante, tá? Tenha ou não diabetes associado. Então, é disso aqui que a gente está falando, ó. Um alvo de pressão arterial para pacientes com doença renal crônica. Aí a gente vai vendo, né, todos esses números e aparece lá o cadigo ali no meio com uma sistólica menor que 120, se tolerado. A recomendação, então, que eu acho que vocês têm que levar para casa é que uma pressão menor que 130 por 80 parece ser bastante satisfatória para esses pacientes. Com ou sem proteinúria, isso aí, com ou sem diabetes, esse parece ser um bom número para esses pacientes. E em termos de tratamento medicamentoso? Bom, vamos lá. Primeira linha de tratamento. E aí a gente tem a IECA ou BRA. Alguns trabalhos mostraram que os IECA eles teriam um efeito melhor, mas isso acabou não se consolidando na literatura. Então, hoje a gente avalia que IECA ou BRA é a primeira linha de opção para esse tratamento. Ah, mas se o paciente não tiver diabetes, se o paciente não tiver albuminúria, tem gente que fala que você pode fazer um antagonista, tá, de canal de cálcio, mas a recomendação, já que ambos vão abaixar os níveis tensionais, mas se você pensa em interferir em progressão de doença, a primeira linha é IECA-BRA. Lembrando, gente, que apesar de alguns anos, né, muitos anos, não poucos, a gente já fez isso. A gente associava IECA-BRA, hoje isso não é, em hipótese alguma, aceitável, por conta do risco de hiperpotassemia. Então, é mesmo IECA ou BRA. E aí, na segunda linha, tem uma discussão se a gente deveria entrar com antagonista de canal de cálcio ou um diurético. E aí eu falo em segunda linha, mas lembrando que esses pacientes, a gente nunca deve começar o tratamento com uma droga. Esse tipo de paciente, a gente começa a controlar a pressão com duas drogas. A dúvida é se, além do IECA-BRA, a gente associaria um antagonista de canal de cálcio de hidropiridínico ou faria um diurético. E aí tinha uma história de que a gente poderia fazer um diurético tiazídico até que se atingisse estágio 4 de doença, porque ali o diurético tiazídico já não funcionaria tão bem e a gente teria que fazer um diurético de alça. Em 2021, saiu uma publicação no New England mostrando a clortalidona com uma ótima resposta diurética nesses pacientes, mesmo estágio 4. Então, hoje é completamente razoável, até recomendável, aceitável, que você use clortalidona até estágio 4, 5 de doença, sem que haja necessidade, em muitos casos, de usar o diurético de alça. Ah, mas por quê? Por que clortalidona? Olha só, o estudo foi feito com clortalidona. Tá? Tem outros estudos menores com hidroclorotiazida. Agora, a gente não pode esquecer da meia-vida. A clortalidona tem uma meia-vida maior que a hidroclorotiazida.
Então, hoje, a gente fala em clortalidona. E aí, se você ainda pensa num paciente que ainda por cima possa ter uma litíase, clortalidona é uma boa opção. Por outro lado, se você pensa em paciente com distúrbio metabólico, né, que não controlado, talvez valha a pena você trocar para o diurético de alça. E o beta-bloqueador? Olha só, beta-bloqueador, no paciente em diálise, a gente até pode usar ele um pouquinho mais ali junto, né, numa segunda linha. Mas geralmente aqui a gente deixa reservado para pacientes que tenham outras comorbidades, uma arritmia. A princípio, ele não entraria como primeira, segunda ou terceira droga. Bom, e inibidor de SGLT2. Inibidor de SGLT2, a gente sabe que é uma droga que, por conta daquele efeito osmótico, né, daquela glicosúria, ele acaba induzindo também uma natriurese e isso acaba tendo efeito diurético. Mas até o momento a gente não está autorizado a utilizar inibidor de SGLT2 como hipotensor. Ah, mas a gente não vai usar essa droga? Vai usar e vai usar muito. Vai usar, diabético ou não diabético, quando eu tenho uma albuminúria, porque é uma droga que ela interfere bem, tá? Diminuindo a progressão da doença renal. Então, é uma droga, ela é um ótimo hipotensor. Não, a gente usa pensando na questão da albuminúria. Até diminui um pouco a pressão arterial, mas a gente está usando essa droga principalmente pensando na pressão intraglomerular. Principalmente quando você associa um inibidor de SGLT2 e um BRA, você está mexendo ali no glomérulo, tanto na arteríola aferente quanto na eferente. Então, você realmente diminui a pressão intraglomerular, e isso é muito bom para impedir progressão de doença renal. Lembrando que no início você vai ter uma piora da função renal, obviamente, porque você diminuiu a pressão dentro do glomérulo, tá? Mas que a longo prazo isso vai funcionar bem. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, a gente não está autorizada a começar esse remédio quando a gente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 20. Mas a gente pode manter se a gente começou antes. Então, você começou ali com uma taxa de filtração glomerular de 40, você pode seguir com ele, entrar com ele, mesmo o paciente entrando em diálise. Isso é uma coisa importante para a gente pensar sobre o manejo da droga. Agora, não é entrar com SGLT2 assim, eu não estou conseguindo controlar a pressão direito, vou colocar um inibidor de SGLT2 para melhorar o meu controle pressórico. São coisas diferentes. Em relação ao antagonista de receptor mineralocorticoide, é um pensamento mais ou menos parecido, né? Só que aqui a gente sabe que na hipertensão resistente ele tem o seu lugar garantido. Usar aqui na doença renal crônica, no início as pessoas tinham muito medo por conta da questão do potássio. Tem um número mágico, né, que diz que até potássio de 5,5 a gente pode fazer. A gente começa com uma dose baixa e aumenta. Lembrando que, assim, nefrologista segura isso até 5,8 de potássio, mas o que a orientação é que com 5,5 de potássio você tire. E uma outra coisa para tratar esses pacientes é de denervação renal, tá? Que as pessoas não têm muita experiência, os estudos são controvertidos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas sobre tratamento, basicamente é isso aqui, e eu preferi falar antes e mostrar esse gráfico depois, porque exatamente aqui ele fala sobre trocar o diurético tiazídico para o diurético de alça. Ele não leva em consideração, né? Isso aqui é adaptado do Cadigo, não leva em consideração esses últimos trabalhos que envolveram a clortalidona. E aí vem outros questionamentos, né? Tá, eu não começo com uma droga só. Ok, eu vou fazer uma terapia combinada, ok? É assim que tem que fazer.
E a combinação em comprimido único, ou eu dou os 2 comprimidos, 3 separados? Gente, sempre que possível, comprimido único. Só que a gente sabe que o SUS não disponibiliza as drogas dessa forma, então isso pode acarretar uma não aderência por parte do paciente, tá? É muito mais fácil você tomar um comprimido do que tomar 2 ou 3, mas é preferível você tomar 2 ou 3 do que tomar nenhum. Então, levar sempre em consideração a questão financeira do paciente, tem que conversar e tem que entender se ele tem condição de comprar a medicação. Uma outra coisa que também se questiona, por conta daquela coisa da ausência do descenso, é se valeria a pena, né, a questão da cronoterapia, que é passar a medicação, mudar o horário da medicação em função dessa curva pressórica que vai modificando ao longo, né, das 24 horas. Não parece ter benefício nenhum, parece que isso não faz diferença, então não valeria a pena mudar o horário de medicação simplesmente por causa disso. E, finalizando, em termos do paciente em terapia renal substitutiva. Esse paciente, ele é um paciente onde a questão volume interfere muito mais no quadro de hipertensão dele, né? E aqui nesse paciente, na verdade, o grande gol é a gente deixar ele seco, atingir o peso seco dele. Então, aqui valeria a pena a gente usar alguns métodos, né, que ajudariam a gente a ver se a gente está conseguindo colocar o paciente no peso seco. Então, seria a ultrassonografia pulmonar, uma bioimpedância, uma medição de veia cava. Lembrar sempre que tem que fazer remoção de fármaco durante a que existe remoção de fármaco durante a diálise, então tem que adequar os fármacos ao horário da diálise. Esse é um paciente que às vezes vai se beneficiar muito de beta-bloqueador, porque eles fazem muita arritmia durante a diálise. E lembrar da importância, esse paciente tem que fazer mapa. E o mapa é feita naquele período de 48 horas entre uma diálise e outra. Eu não me aprofundei aqui, porque eu acho que não tinha tempo, então foi só uma curiosidade mesmo, eu achei que valia a pena falar alguma coisa, só para não deixar passar em branco. E assim, gente, eu acabei. Eu acho que se vocês quiserem perguntar, conversar, acho que sobrou bastante tempo, eu estou à disposição. Obrigada, Iná. Aula ótima, muito bom. Eu tenho um monte de dúvida, mas vou deixar o pessoal falar primeiro. Uhum. Pessoal, aberto para perguntas. As minhas dúvidas vão vir no final. Vou parar a gravação antes que o João me lembre disso. Uhum. Na verdade, já